Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar com o nosso curso Fundação Getúlio Vargas e hoje nós vamos analisar o que? Estrutura e formação de palavras para a FGV. Olha só, nós vamos começar falando um pouquinho, claro que o título da aula, do tópico, né, é estrutura e formação de palavras, mas nós vamos começar falando da estrutura de palavras. Então vamos começar, vamos dar início à estrutura de palavras. Professor, o que eu tenho de saber a respeito da estrutura de palavras? O primeiro ponto que nós temos é o radical. Radical. Bem, hoje em dia não diferenciam mais o radical da raiz, né? A raiz seria a parte mais antiga da palavra ainda. Então, para fins de concurso, radical ou raiz é o mesmo nível aqui, não tem muita diferença. Então, no material de vocês, aparece aí o conceito de radical. Bom, para que eu diga que palavras possuem o mesmo radical, eu tenho de analisar duas coisas. Quais são, professor? Ó, base gráfica, a base gráfica mais a base semântica. Então, palavras, para eu falar que possuem o mesmo radical, têm de ser a mesma base gráfica mais a mesma base semântica. Então, é grafia mais sentido. Por quê? Porque a semântica é sentido. Mas mesmo assim, eu tenho de cuidar. A pergunta poderá ser fácil. Por exemplo, daqui a pouco eles perguntam assim, ó, a palavra casa e a palavra lar. Casa e lar são palavras que possuem o mesmo radical. Olha o problema aqui, ó. Embora a semântica seja aproximada, correto? A semântica, a grafia não é aproximada. Não tem nada a ver casa com lar. Então, são radicais diferentes. Depois, ó, às vezes, o contrário. Morar e moral. Morar e moral são palavras que possuem o mesmo radical. Aqui, a grafia até é muito parecida. Porque entre 5 letras eu tenho 4 letras iguais, mas não tem nada a ver em relação ao significado. Portanto, não é o mesmo radical. Entenderam? Então, para eu falar que é o mesmo radical, eu tenho de ter a mesma base gráfica e base semântica. Aqui, o significado é parecido, a grafia não. Aqui, a grafia é parecida, o significado não. Mas, olha aqui, se perguntarem assim para nós, ó, a palavra ímpar e par são palavras que possuem o mesmo radical? A resposta é sim. Por que a resposta é sim? Porque é a mesma base semântica. A base semântica é a mesma. E a grafia? Também é a mesma. Então, é a mesma base semântica, é a mesma base gráfica. Portanto, sim. Ah, professor, mas ímpar é não par. Não está falando que o significado tem de ser o mesmo, e sim a base. Sim a base. Ó, mais uma aqui, ó. A palavra fiel e infidelidade. Fiel e infidelidade são palavras que possuem o mesmo radical. A resposta é sim. Por que a resposta é sim? Porque a base gráfica é a mesma. Ah, mas é só o fi. Não interessa. E a base semântica também é a mesma. Então aqui a resposta já é sim. E às vezes, como é típico da Fundação Getúlio Vargas, às vezes eu fico um pouco na dúvida. Olha só, um pouco mais difícil agora. A palavra fazenda, a palavra feitor, fazenda e feitor são palavras que possuem o mesmo radical. Olha só, aqui, resposta da Fundação Getúlio Vargas. Sim. Tanto feitor quanto fazenda, origem é o verbo fazer.
Fazenda é o lugar para se fazer algumas coisas. Muita gente vai associar fazenda a um sítio, né? Mas fazenda, eu tenho a Secretaria da Fazenda, por exemplo. Então, não é necessariamente eu tenho fazenda em relação a roupa, tecidos, né? Então, é fazer. E feitor também tem a ver com o verbo fazer. Lembra que o particípio do verbo fazer é feito, não é fazido, é feito. Então, feitor e fazenda, sim, são palavras que possuem o mesmo radical. E às vezes a gente fica na dúvida, por exemplo, boca e bucal. Boca e bucal. Nota, a higiene, eu não vou falar da higiene bocal, eu vou falar da higiene bucal. E aí a gente pergunta, tá, mas será que é o mesmo radical? Sim, é o mesmo radical. A origem é a mesma. Tá, professor, mas o que aconteceu aí? Aconteceu que houve um determinado período da história que resgataram, lembra do Renascimento, o Iluminismo? Resgataram os ideais greco-latinos. E aí havia uma palavra que já tinha evoluído, e aí buscaram outra palavra original, e as duas começaram a coexistir. Imagina bem comigo, começou em bucal, evoluiu para boca, tá? Evoluiu, só que depois eu volto a bucal. Então existem várias palavras que possuem o mesmo radical e que houve mudança por razão disso aí. Eu tenho roda, mas eu não tenho uma rodatória, eu tenho uma rotatória. É, na verdade, a roda dá uma rotatória. Eu tenho, por exemplo, vida, mas eu não digo que aquilo lá é vidal, é vital, com T. Então, são palavras que possuem o mesmo radical. Então, tem de cuidar, porque eu sei que às vezes fica um pouco mais difícil, mas eu tenho de fazer essa análise aí. Tudo bem? Bom, depois nós temos os afixos. Depois nós temos os afixos. Aí vem a pergunta, o que são os afixos? Afixos são prefixos e sufixos, prefixos e sufixos. Ah, deixa eu só falar uma coisinha. Por quê? Porque às vezes não é sempre que aparece na Fundação Getúlio Vargas, mas às vezes aparece e eu não sei o que é. Olha só, radical é a mesma coisa que morfema lexical. Tá? Morfema lexical. Então, cuidado, porque a FGV já citou em provas, não é corrente isso aí, né? Mas pode aparecer. E afixos é a mesma coisa que morfemas derivacionais. Morfemas derivacionais. Então, olha bem, o prefixo é o morfema derivacional, o sufixo é o morfema derivacional. Por quê? Depois nós vamos ver, vamos analisar a derivação. Daí tem a derivação prefixal, sufixal, tudo isso, tá? Então, por isso que o nome também é morfema derivacional, que formam derivações. São os afixos, que são prefixos e sufixos. Então, é importante que vocês dominem a base. Porque daqui a pouco, eles colocam aqui, por exemplo, uma palavra com a palavra deslealdade. Olha só. Deslealdade, presta atenção. Deslealdade veio da palavra leal. Eu tenho o des e eu tenho o dade. O que acontece aqui? Ó? Eu tranquilamente posso falar que existem dois afixos. Sim, um em forma de prefixo, que é o des, outro em forma de sufixo, que é o dade. Tranquilamente eu posso falar que existem dois morfemas derivacionais também. Tranquilamente. E tranquilamente posso falar que há um prefixo e um sufixo. Então, olha bem, posso falar três coisas diferentes que está falando da mesma coisa. Bom, depois, continuando ali, eu tenho assim, ó, vogais temáticas. Vogais temáticas na língua portuguesa. Há uma divisão. Existem as vogais temáticas, letra A, nominais. Quais são as vogais temáticas nominais, professor? Ó, A, E,
O. A, E, O. Eu faço sempre uma associação. Lembra das oxítonas acentuadas? Ou os monossílabos, melhor ainda. São acentuados os monossílabos terminados em A, E, O. Então aqui, as vogais temáticas nominais A, E, O. Depois a gente vai aprender. Letra B. Vogais temáticas verbais. Bom, as vogais temáticas verbais, vocês conhecem. Lembra que a gente diz o seguinte, que o verbo, quando está no infinitivo, termina em ar, er, ir. Ar, er, ir. Então, aquela vogal ali, ar, vogal A, er, vogal E, ir, vogal I. Estas vogais são vogais temáticas verbais. E a gente tem ainda de saber mais uma coisinha. Por quê? A vogal temática A representa a primeira conjugação. Conjugação. A vogal temática E representa a segunda conjugação. E a vogal temática I representa a terceira conjugação. Então, são vogais temáticas que representam as conjugações verbais, primeira, segunda e terceira. E aí, alguns perguntam assim, tá, professor, beleza, primeira conjugação, todos os verbos que têm a vogal temática A. Isso, cantar, amar, levantar, sonhar. Depois, quando houver a vogal temática E, aí a segunda conjugação, vender, beber, fazer, dizer. Quando houver a vogal temática I, é a terceira conjugação, partir, fingir, construir. Mas aí alguns alunos e perguntam, professor, e o por seria uma quarta conjugação? Não. Originalmente, o por veio de poner, e em espanhol ainda é poner, viu? Depois ficou poer e depois ficou o por. Então, aqui a conjugação que vem do por é o do poer, portanto, por é de segunda conjugação. Então, não existe uma quarta conjugação, por é de segunda conjugação. Então, o verbo por e todos os derivados de por, repor, compor, recompor, dispor, transpor, são verbos de segunda conjugação, não há uma quarta conjugação. Então, aqui estão as vogais temáticas verbais. Muito bem. Bom, ainda, o professor ensina, já vou diferenciar. Por quê? Porque agora nós chegamos às desinências. Tá? Chegamos às desinências. Vou colocar aqui, ó. Desinências. E um ponto importante. As desinências representam os morfemas flexionais. As desinências representam morfemas flexionais. E aí? E aí que temos uma pequena discussão. Por quê? Porque existem as dominâncias, letra A, nominais, que às vezes eu confundo com as vogais temáticas nominais. E as desinências nominais têm uma divisão. Como assim? Eu posso ter desinências nominais de gênero. E como que funcionam, professor, as desinências nominais de gênero? Funcionam assim, ó. Nós temos o gênero masculino e nós temos o gênero feminino. Na teoria, a desinência nominal de gênero masculino é o O e de gênero feminino é o A. O que ocorre? Certos gramáticos dizem que não há uma desinência nominal de gênero masculino, que o O não é. Eles dizem que o masculino é marcado pela ausência do A. Como assim, professor? Por exemplo, quando eu tenho vendedora, se eu tirar o A fica vendedora. Então, a ausência do A marca o masculino, porque não é vendedoro e vendedora. Então, alguns têm essa teoria. Mas, tradicionalmente, em concurso, pessoal,
o marca o gênero masculino, o a marca o gênero feminino. A confusão que se faz, e é normal, é quando que é desinência nominal de gênero e quando que é vogal temática nominal. E existe uma diferença que eu quero ensinar aqui. Quando for, presta atenção, desinência nominal de gênero, haverá uma oposição. Como assim haverá uma oposição? Por exemplo, quando eu coloco aqui a palavra menino, eu faço uma oposição ao colocar menina. Então, agora eu sei que aqui é o menino, a menina. Eu tive uma oposição. O que ocorreu aqui, ó? Eu tenho um radical nesta palavra. O que é o radical, professor? Ó, antes eu falei para vocês o que eu preciso para acertar a prova. Radical é a base gráfica ou a base semântica. Agora, como saber qual é exatamente o radical da palavra? Aí a dica que eu dou para vocês é colocar a palavra no diminutivo. E aí, quando trocar ali o diminutivo, até o diminutivo vai o radical. Por exemplo, menino é menininho. Então, o radical aqui é menin. Aqui está o radical. Aí eu somo ao o. O aqui está, observa só, desinência nominal de gênero. Por que não é uma vogal temática? Porque há uma oposição, menino, menina. Então, radical, menin, está aqui, mais o a. Então, eu tenho aqui a soma do radical mais o a, desinência nominal de gênero. Professor, eu não entendi ainda esse negócio aí da oposição. Ó, olha aqui, ó. Vogal temática. Quando eu tenho uma vogal temática, por exemplo, carro, diminutivo de carro, carrinho. Então, o car é o radical. Esse o, muitas pessoas pensam que é uma desinência nominal de gênero, e não é, é só vogal temática. Por quê? Porque não há uma oposição. O carro, a carra. Não há oposição. Então, isso aqui é verdadeiramente uma vogal temática. Entenderam o que eu quis falar para vocês da oposição? Menino ou menina. Aqui não tem carro e carrá. Ó, mais uma aqui, ó. Quando eu coloco, por exemplo, a palavra filha, radical de filha, vou colocar no diminutivo, filhinho, então o radical é o filho. Está aqui o radical. Aí eu tenho uma decisão. O que vai ser o a? Essa é a minha decisão. Se vai ser uma desinência nominal de gênero ou se vai ser uma vogal temática. Vamos lá. Existe uma oposição filha, filho? Sim. No momento em que há a oposição, é desinência nominal de gênero. O filho, a filha. Agora, olha só. Por exemplo, quando eu coloco a palavra casa, vamos saber o radical. Diminutivo de casa, casinha. Então, o radical é cas e o a. Vamos ver, existe a casa, o caso? Ou só existe o caso? Não, mas para aí, claro que existe o caso, mas não tem nada a ver, não é uma oposição entre masculino e feminino. Portanto, isso aqui é só vogal temática. Certo? Ah, e detalhe importante, o e, eu não tenho dúvidas em relação ao e. Por que eu não tenho dúvidas em relação ao e? Porque eu não tenho a desinência nominal de gênero marcada pelo e, eu tenho pelo o ou pelo a. Então, observa, se eu colocar aqui, ó, a palavra ponte, o radical ponte e o e só pode ser vogal temática. Tudo bem até aqui? Certo? Então, se houver a oposição marcada, estou falando a dúvida que eu posso ter. Tá aqui a dúvida, ó. O, a, o. Aqui está a dúvida. Aqui está a dúvida. Para eu saber se é vogal temática ou nominal ou se é desinência, eu vejo se está marcando ou não a oposição. Certo? Bom, agora, letra B, eu tenho desinências, olha só, nominais de número.
E aí no número é mais simples, porque o número eu tenho singular e eu tenho plural. Quando for singular, o singular no português, ele não vem marcado. Não vem marcado. E o plural, quem marca o plural é o S. Então, como é que eu sei que é singular? A ausência do S. A ausência do S vai me falar que é singular. Agora, é importante aqui, ó, observa só. Vamos colocar aqui a palavra, por exemplo, lindos. Lindos, tá? Lindos. Agora eu vou atrás do radical. De novo, eu coloco a palavra no diminutivo para ver. Lindos, lindo, no caso, lindinho. Então, o radical é lind. E eu tenho que decidir o que é o O e o que é o AS. Desculpa, o que é o O e o que é o S. Então, aqui, pessoal, acompanha comigo. Radical, lind. O O, existe oposição lindo e lindar? Sim. Então, no momento em que há oposição, isso aqui é uma desinência nominal de gênero. Olha só, se eu tirar o S, a palavra fica no singular? Sim, lindo. Então, a ausência do S marca o singular. Então, aqui está marcando o plural. Desinência nominal de número. Tá aqui? Ah, então quer dizer que sempre o S é desinência nominal de número? Não. Às vezes não é nada. Olha aqui no rascunho aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, a palavra lápis, ele não é nada. Por quê? Vamos lá. O primeiro ponto. Isso aqui não é uma diferença entre singular e plural. Se eu tirar o S, lápis não está marcando singular, que não tem. Então é lápis. Segundo ponto importante. O diminutivo de lápis é lapisinho. Então nota, isso aqui já é o radical. Já é o radical. Tá aqui. Ah, sobre vogal temática nominal, impossível. O I e o U não são vogais temáticas nominais. A e O. Não entra o I, não entra o U. O I poderá entrar como uma vogal temática verbal, que eu nem ensinei ainda. Nem ensinei aqui a diferenciar. Então tá aqui, lápis é o radical da palavra. Então, de novo, a ausência do S marca o singular. Então, quando eu tiver, por exemplo, aqui, ó, uma palavra como mesas. Vou colocar aqui, ó, mesas. Radical de mesas. Mes, por quê? Diminutivo é mesinha. Aí eu tenho A para decidir, eu tenho S para decidir. Então, o radical está aqui. Beleza. Aí eu tenho A. Como é que eu vou saber? Eu já ensinei. O A poderá ser a vogal temática e o A poderá ser a desinência. Marca oposição esse A mesa, o meso? Não. Então, no momento que não marca oposição, é só vogal temática. E o S, marca a diferença entre singular e plural? Sim, mesas e mesa. Então, isso aqui é desinência nominal de número. Tudo bem? Se não marcar a diferença, não tem. Por exemplo, simples. A palavra simples. Não tem simple. Não tem. Então, aquele S já faz parte da palavra. Certo? Muito bem, muito bem. Então, aqui nós diferenciamos com calma, porque isso aqui é uma matéria inacreditável, né? Porque a gente nunca mais olha e nunca mais lembra. A gente nem sabe que isso aí uma vez passou para a nossa vida. E embora pareça banal o carro, a galera vai falar que aquele O é uma desinência nominal de gênero. E não é, é uma vogal temática. Vogal temática. Bom, beleza. Agora está faltando eu falar o quê? Das desinências verbais. Então, vamos falar, eu vou apagar aqui, tá? Para que possamos falar das desinências verbais.